estes temas ligados aos séniores e por isso gostávamos de trazer também aqui um bocadinho da nossa perspectiva e de que forma é que podemos ajudar em certas questões que nos são trazidas diariamente. Ou seja, aquilo que nós vos vamos aqui demonstrar são casos concretos. Há um, digamos, internacional que se calhar vocês vão identificar, há outros dois que são casos do nosso escritório, mas são temas reais em que nós, nesses dois casos, fizemos algumas coisas para ajudar os nossos clientes com sucesso, porque não, de facto, é sempre muito importante falar-se no envelhecimento ativo, na criação aqui de meios e mecanismos para os séniores sozinhos fazerem mais e melhor, mas há alturas que necessitam de ajuda e a idade traz esse peso. Há certas coisas que começam a ser mais difíceis de realizar, situações mais complicadas de se chegar, de se entenderem e de facto é importante terem também algum apoio jurídico nesta fase da vida. Eu passaria então aqui à doutora Paula para fazer uma breve introdução. Muito boa tarde a todos. Faço minhas as palavras do meu colega, os agradecimentos a todos os presentes. É uma honra estar aqui neste primeiro Congresso dos Séniores. Nós vimos cá falar sobre os instrumentos jurídicos, que é realmente a nossa área, mas ao longo do dia hoje tivemos muitos temas que são muito interessantes, que devem ser refletidos, mesmo a nível de políticas internas, porque Portugal caminha a passos largos para ter uma grande percentagem de população sénior. E nós temos que, previamente, encontrar soluções para dar resposta às necessidades destas pessoas. De há uns anos para cá, no escritório, já temos essa preocupação, nomeadamente na forma como prestamos as consultas, na forma como tratamos este setor da sociedade, não fazendo qualquer discriminação, mas atendendo a certas necessidades. Um cliente que tem mais dificuldades em ouvir, mesmo a nível do nosso secretariado, as instruções que são dadas é para falar de forma mais clara, pausadamente, para a pessoa também entender, não é aos gritos. Temos sempre que ter em conta as necessidades, não discriminar, mas adaptar também a nossa prática, a forma como tratamos o cliente, a esta faixa etária que muitas vezes tem necessidades particulares. Então hoje vamos falar aqui sobre instrumentos jurídicos que poderão ser utilizados em benefício dos séniores. Vamos falar da procuração e do regime de maior acompanhado, da doação e do testamento. Começando aqui, então, pela procuração, o colega pode dar aqui a definição. Procuração, a maior parte de vocês possivelmente sabe o que é, embora tenhamos colocado ali uma pequena definição daquilo que se trata. Não é preciso, de facto, ser uma pessoa maior para uma pessoa maior no sentido de sénior, para fazer a procuração. Não é? Qualquer um de nós pode fazer, desde que tenha a maioridade. Mas para efeitos de ajuda dos séniores, há, de facto, procurações que são importantes, porque as pessoas deixam de poder conseguir fazer certas coisas, não têm capacidade para o fazer, e é importante que os séniores mandatem outros. Pode ser um familiar, pode ser outro terceiro. Nós, na nossa atividade, pronto, temos as procurações forenses, que é para os efeitos jurídicos, não é? Vamos com um processo em tribunal e o cliente passa de uma procuração para efeitos de o representarmos judicialmente. Mas a procuração serve para muito mais. Pode ser feita uma procuração especial com vista a conceder poderes muito vastos, nomeadamente tendo em vista um regime de acompanhamento. Exatamente. E esta procuração especial até tem previsão legal no nosso Código Civil. E temos aqui a definição que vem no artigo 156, que nos diz que poderá existir uma procuração com vista ao acompanhamento. Um sénior, se tiver certas necessidades e sozinho já tiver dificuldades em executar alguma tarefa, pode determinar, enquanto está
com capacidade para tal, não é? Quem é que gostaria que o acompanhasse? Quem é que gostaria que tomasse as decisões por si? E é o que está previsto aqui no nosso Código Civil, que, prevendo-se uma eventual necessidade de acompanhamento, numa fase prévia, o sénior ou outra pessoa que possa ter alguma incapacidade pode mandatar um terceiro para decidir algumas questões por si. Não é ser retirado todos os direitos, mas sim para suprir algumas dificuldades que venha a ter futuramente. E esta é a procuração que está prevista na nossa legislação e que muitas vezes um sénior, numa fase prévia, ainda não há uma incapacidade, mas até poderá já existir uma doença diagnosticada que leva a crer que vai piorar ao longo do tempo, poderá sempre optar por decidir quem é que quer que o acompanhe, quem é que quer que tome as decisões por si. E decisões tanto a nível de tratamento de saúde, as decisões relativas à administração dos bens. Depois, a procuração tem sempre em conta o que o sénior, o que o mandante quer atribuir a nível de poderes a este terceiro, que irá ser o acompanhante. Isto não é o regime ainda do maior acompanhado, é previamente até existir este regime, alguém que preveja que futuramente irá necessitar de acompanhamento, determina quem é que vai decidir em relação a alguns assuntos por si, quem é que o vai acompanhar. E isto é muito importante e é importante também que toda a gente tenha conhecimento que poderá tomar esta decisão consciente antes da doença, muitas vezes, o impossibilitar de decidir por si e ser um tribunal, por exemplo, a decidir esta questão. E podemos aqui até falar de alguns exemplos que poderemos colocar a nível de poderes nas procurações. Sim, de facto, na nossa atividade tem sido muito comum este tipo de procurações, porque as pessoas, quando ainda estão bem, mas se veem com algumas dificuldades, depois são informadas por nós que se calhar é importante colocarem já aqui alguma delegação de poderes, nomeadamente em alguns familiares, pode ser filhos, podem ser outras pessoas próximas, mas que os possam ajudar, e temos aqui vários exemplos daquilo que são os poderes colocados nesse tipo de procurações. Estamos a falar de representação, por exemplo, perante as autoridades públicas, finanças, segurança sociais, instituições de saúde, quando as pessoas têm rendimentos, quer bancários, a representação junto dos bancos, quer património imobiliário, tratado dos arrendamentos, contactos com os senhorios, pagamento ou recebimento de qualquer tipo de quantias. Ou seja, há aqui uma panóplia de poderes que, de facto, podemos incluir neste tipo de procurações especiais para ajudar e facilitar muito a vida de quem está nesta fase e necessita de ajuda. Pronto, e então vamos começar pelo primeiro caso, que é mediático, do autor americano Gene Hackman, que nos leva aqui a fazer algumas reflexões. Em primeiro lugar, sobre o isolamento dos séniores. Outra reflexão que este caso também nos leva a ter é sobre a vulnerabilidade em certas situações críticas de saúde e, por fim, não menos importante e que deverá ser debatida, é sobre a saúde mental do cuidador, o desgaste do cuidador. Nós estamos a falar de um casal que tinha 30 ou 35 anos de diferença, não é? Embora o ator já tivesse 95 anos, a esposa tinha 60. Não podemos dizer que era uma pessoa incapaz. Aparentemente, tinha condições de tratar de marido. Como é que isto acontece? Como é que são encontrados mortos nas condições em que foram noticiadas, a casa neste estado? Como é que se explica, além de resposta social, porque é necessário aqui existir uma resposta social a casos destes, também poderemos sempre pensar em respostas jurídicas. A nível social, claro que tem que haver sempre, por parte dos políticos e mesmo das instituições, um maior acompanhamento, talvez visitas periódicas,
telefonemas, tentar evitar este isolamento. Depois perceber também o estado de saúde do cuidador e tentar acompanhar, porque não só o idoso ou a pessoa incapaz tem que ter a atenção destas instituições, mas também quem cuida é um desgaste medonho, são 24 horas e muitas vezes leva a este isolamento, leva a situações de depressão e neste caso a senhora com toda a certeza não estaria muito bem a nível de saúde mental porque não pediu ajudar ninguém, viu-se doente e não houve um telefonema, não houve um pedido de auxílio. Morreu, o marido passado uns dias morreu, o animal de companhia também morreu e isto é chocante e acho que temos mesmo que pensar no que é que a sociedade falhou, o que é que se podia ter feito para evitar uma situação destas ou situações futuras. Temos aqui um vídeo até para ilustrar. Se a Catarina pode ajudar. É clicar aqui, sim. Para ilustrar a situação em que eles se encontravam, como viviam. Olá, sou o Pedro. Quer saber quanto vale o seu carro? Vá a compramos-o-seu-carro.pt. Introduza os dados do seu carro e receba rapidamente o preço de venda. Simples. Depois, vende. Right here. He's guarding her. The dog? Yeah, AC went up to him. He seems pretty friendly, but. And then there's Hey, another Baba. 10-7 dog around the corner in the kennel. That looks really weird. When's the last time you heard from her? 2.5 weeks ago. Is he gonna do anything? AC went in there. You want to go in first? Yeah. Hey, buddy. I guess Kano's gonna come down as well. Okay. Só para terem, de facto, uma ideia do estado em que estava a casa deste famoso ator, para percebermos que ele, tendo 95 anos, de facto, e já precisando desse acompanhamento por parte da esposa, não estava capaz de se reger a si próprio, naturalmente, e ela também muito menos, porque uma pessoa saudável não deveria ter a casa neste estado. Embora, como a minha colega disse, ela tinha 60 anos, era uma pessoa aparentemente capaz, mas se calhar aqui não só ele, mas também ela já precisava de ajuda e deveriam ter sido acionados os mecanismos legais que lá também existem para este tipo de efeito. Eu se calhar isto avançava, há pouco falámos no regime do maior acompanhado, muitos de vós se calhar ficaram a pensar o que é que será isto. Antes de facto era chamado de interdição e inabilitação. Hoje em dia chamamos de maior acompanhado, foi assim que o legislador decidiu alterar a lei. É um regime jurídico aqui previsto para a proteção daqueles que já são maiores de idade, não só para os séniores, mas todas as pessoas que, ao fim e ao cabo, por qualquer motivo de saúde ou de ciência, ou mesmo até de comportamento, que não se consigam gerir os seus direitos e as suas responsabilidades de forma devida. É um processo judicial, tem que ser requerido ou pelo Ministério Público se tiver conhecimento do caso, ou então depois pelas pessoas, nomeadamente o cônjuge ou os filhos, se tiverem filhos, que têm esse tipo de legitimidade para também fazer esse tipo, o requerimento. Há pouco falámos na procuração com vista a este regime de acompanhamento. Esta procuração, de facto, é muito importante porque a pessoa, por vezes, já recorre a isto tarde demais. E muitas vezes não é o próprio recorrer, são de facto os herdeiros que o fazem. E quando assim não há grande poder decisório de quem vai ser acompanhado, porque pode já não estar nas suas plenas capacidades para dizer seja aquilo que for, mas se existir uma procuração prévia em que tenha nomeado alguém e concedido determinados poderes, essa procuração é obrigatoriamente tida em consideração pelo juiz quando depois decide que medidas é que vão ser tomadas para a pessoa. As medidas são sempre diferentes, é decidido sempre caso a caso, porque tem que existir proporcionalidade, ou seja, não há aquilo que era antes uma interdição, que uma interdição era igual para toda a gente, ficava interdito de praticar qualquer tipo de atos. Neste regime de maior acompanhado, as medidas são feitas à medida de cada um. Eu posso estar bem para assinar até um contrato de compra e venda, não é? Mas se calhar posso já não estar bem para tomar a minha medicação, não é? Posso já ter aqui problemas para
e preciso de ajuda nesse ponto, posso ter um acompanhante com poderes para me ajudar na parte, por exemplo, das questões de saúde. E só, porque o resto eu até consigo fazer. Só para terem uma ideia, de facto foi criado no sentido de dar uma maior proteção aos nossos séniores. E daí a procuração ser muito importante por causa disto. Sim. Avançando, passaremos agora a falar da doação. Sim. Pronto, a doação, como toda a gente aqui sabe, é um contrato em que há uma transmissão gratuita de bens ou dinheiro a certa pessoa. Isto acontece muitas vezes e quando estamos a falar do direito dos séniores, acontece muitas vezes também para assegurar que tenham um acompanhamento durante a velhice. E vamos falar precisamente dessa doação. Não uma doação simples, mas uma doação com condição. Exatamente. Neste tipo de situações, e até uma forma de proteger os próprios séniores quando acabam por dispor do seu património, que é algo que às vezes não é muito bem visto. As pessoas geralmente dizem, mas vou doar já a casa aos meus filhos, vou ficar depois desprotegido e amanhã, se não prestarem alimentos, se eu precisar, não é? Pronto, sem prejuízo, depois existem aqui figuras como doarem com a reserva do usufruto, já também devem ter ouvido falar nestas figuras. Existe uma outra figura que não é muito utilizada, mas acaba por ser muito vantajosa neste tipo de situações, que é uma doação com um encargo. Ou seja, eu quando vou doar, por exemplo, o meu imóvel a uma terceira pessoa, pode ser um filho ou não, porque há pessoas que não têm filhos, eu imponho que essa doação seja feita com uma determinada condição dessa pessoa me prestar ajuda se eu vir a precisar. Amanhã ou depois, estamos aqui nesta situação que há pouco vos falei de eu precisar aqui de ajuda a nível de questões de saúde. Ou de alimentos, porque a minha reforma, sendo 300 euros por mês, de facto não dá para pagar a renda e para a minha alimentação, não é? Esta pessoa que recebeu este imóvel, este bem, tem a obrigação de cumprir com esta condição. E caso não o faça, o doador pode pedir a resolução judicial. Ou seja, pode reverter a doação caso esta condição não seja cumprida. Vamos então passar para um caso concreto que nos passou lá no escritório, em que nós fizemos uma doação com esta condição. Tratava-se de uma senhora na casa dos 80 anos, que não tinha herdeiros legitimários, ou seja, não tinha filhos, tinha apenas uma sobrinha, que era herdeira legítima. Não tinha grande relação com a sobrinha, mas tinha uma senhora que ia lá à casa, que lhe fazia as tarefas domésticas, que lhe fazia companhia, às vezes pernoitava para ela não ficar sozinha, que ela criou uma relação de afeição, de amizade. E a certa altura ela decidiu que ia fazer uma doação, e foi-lhe sugerido fazer uma doação com este encargo, de tomar conta dela até à data da morte. Como a senhora cuidou da cliente até à data da morte, os bens da cliente foram para esta senhora que, pronto, era uma funcionária que estava a tratar dela. E vamos passar agora para outro instrumento. Uhum. Sim, e de facto correu, pronto, sempre aquilo que correu pior foi a senhora ter falecido, naturalmente, mas de resto correu tudo bem, porque a condição foi cumprida, a única herdeira que existia, que era a sobrinha, não veio criar qualquer tipo de questão, porque a condição também tinha sido respeitada e quem o fez também tinha provas disso. Nós até acabámos depois por acompanhar a situação já após o falecimento da senhora, ajudámos a senhora com as habilitações, a habilitação de herdeiros, aquela declaração fiscal para efeitos de imposto de selo, e ficou tudo resolvido. Por fim, temos aqui também uma outra figura que vocês também todos conhecem, que é o testamento. O testamento, de facto, é aqui depois esta declaração de vontade, de última vontade, por parte do... Não sei se é para interrompermos a nossa sessão. Aqui de última vontade por parte do testador, que dispõe dos seus bens após a morte. E, de facto, pode também impor algumas condições, como vimos para a doação. O testamento pode ser público, pode ser cerrado, depois há aqui estas figuras que, sendo público, é feito pelo notário e depois fica lá arquivado. O cerrado é feito pela mão do próprio testador.
é apenas uma questão de formalidade, mas a validade depois é igual. Continuando, o testamento com a condição resolutiva, exatamente como a adoção que há pouco vos falámos, prende-se com esta condição de eu, por exemplo, ter aqui uma imposição, uma obrigação para este meu legatário. Vou-vos dar um exemplo muito concreto. Eu posso dizer que vou nomeá-lo como meu único e universal herdeiro, com a condição de facto de ele cuidar de mim até à minha morte, de me prestar alimentos, de me dar medicamentos, de ir comigo ao médico. Isto pode ficar definido naquilo que é o testamento público ou cerrado, e caso não venha a ser cumprido, também pode ser anulado pela via judicial. Naturalmente, depois não será anulado pelo testador, mas pode vir a ser anulado por quem tenha interesse na herança. Algum herdeiro que, por exemplo, tenha percebido que de facto esta situação não ocorreu e queira anular, fazendo a respectiva prova no tribunal. E tem acontecido porque de facto há uma decisão muito recente em que isto ocorreu. Sim. Em relação à doação e ao testamento, aqui sob condição, temos uma diferença essencial, que pode fazer toda a diferença também nos cuidados a ter. É que o testamento, em princípio, só vai ser aberto após a morte. Portanto, o beneficiário poderá não cumprir com a condição porque não sabe que é beneficiário caso cuide daquela pessoa até à morte. Enquanto a doação é de conhecimento em vida, o beneficiário, em princípio, irá querer cumprir a condição de tomar conta daquela pessoa para poder ficar com os bens que lhe foram destinados. Portanto, às vezes também temos que ponderar essa situação. Agora temos também aqui um caso concreto que nos passou no escritório, foi o colega que tratou e que poderá fazer aqui um enquadramento do que sucedeu. Muito bem, pois é de facto um casal, ele português, ela espanhola, sem filhos, residentes em Portugal. Ela é que tinha sobrinhos espanhóis e ela estava em melhores condições de saúde do que o senhor, porque ele desde 2015 já estava internado no lar. Então, era expectável que ele, de facto, sendo mais velho, que falecesse à frente dela e que ela depois fosse a única herdeira dos bens dos dois. E os sobrinhos espanhóis assim seriam também os herdeiros por via da tia. Acontece que a senhora não se esperava, mas acabou por falecer em 2016 e o senhor só veio a morrer em 21. Pronto. Neste caso, ele, único e universal herdeiro da senhora, acabou por ficar com todo o património e os sobrinhos espanhóis que até ajudavam a gerir todas as questões patrimoniais, que pagavam as rendas, que liquidavam os impostos, ficaram sem nada. Porque não houve a preocupação de fazer o testamento e nomear estas pessoas, que até eram pessoas bastante próximas, até eram afilhados e tudo, deste senhor, como universais herdeiros. Agora, não sendo depois feita a respectiva habilitação, porque não há herdeiros, o herdeiro será o Estado. E depois o Estado existirá um processo específico para isso, de habilitação do Estado destas heranças que não têm herdeiros. Pode demorar alguns anos, mas no final é isto que vai acontecer. Por isso é importante que às vezes possamos, quando tenhamos essa capacidade ainda de tomar este tipo de decisões e fazermos isto da forma correta para também salvaguardar aqueles que nos são queridos e são próximos. Por fim, então, para resumir, as ideias a reter em relação aos instrumentos jurídicos que podem ser utilizados em benefício aqui do sénior é a procuração, o regime de maior acompanhado, a doação com a condição de serem tratados até à morte ou o testamento também com uma condição semelhante. De resto, acho que a nossa apresentação já está concluída. Muito obrigada a todos. Obrigado pelo vosso tempo. Obrigado.